Olá, amigos do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando aqui mais um bate-papo, mais uma conversa. E hoje nós temos uma convidada muito ilustre, né? Para a gente conversar aqui com ela sobre política, filosofia, educação. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do portal Piauí Hoje a gaúcha, filósofa, professora, ativista política, Márcia Tiburi. Tudo bem, Márcia? Tudo bem? Prazer estar aqui com você para essa conversa, Bem-vinda ao Piauí. com o nosso amigo Wellington também. Convidei aqui o meu amigo Wellington Soares, professor também, conhecedor da obra da professora Márcia Tiburi, para participar da gente nessa entrevista aqui. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, é um prazer. Você tem acompanhado aí a estadia, você é o cicerone da professora? Mas não é de hoje, não. Não, né? A gente se conhece Essas andanças há já... décadas. Você tem um clube aqui de fãs, né? Tem o Feliciano, tem outros... Não, tem. Ela sempre que vem aqui, tem um público Eu gosto assíduo. muito de vir aqui. É muito simpático para mim, o público é muito simpático, as pessoas são muito receptivas e muito generosas com a minha pessoa, então me sinto muito acolhida. Professora, seu trabalho é mais voltado ao ativismo, à questão da filosofia na prática, em defesa das mulheres. Tem surtido efeito essa sua luta? Eu acho que sim, eu espero que sim, espero que tenha mais efeitos ainda no futuro. Mas, de fato, eu trabalho com filosofia desde que eu era menina, né? Já vai umas décadas aí. E eu falo de filosofia publicamente, embora tenha passado 30 anos dando aula de filosofia em universidades, mas há mais ou menos uns 20 anos eu falo de filosofia publicamente. Então, seja participando de programas de televisão, de debates públicos, fazendo palestras. Enfim, eu sempre achei que a filosofia precisava ser uma forma de dialogar publicamente com as pessoas, uma espécie de método de diálogo para que a gente pudesse melhorar justamente a nossa esfera pública, que é um lugar assim, digamos, muito cheio de, hoje em dia, né, cheio de ódio, mas muito cheio de opinião sem fundamento também. E eu, como sou uma professora de filosofia, sou preocupada em trabalhar com os argumentos, entender também como as pessoas forjam as suas mentalidades, por que as pessoas dizem o que dizem, se elas sabem o que estão dizendo. Isso são preocupações que existem para mim, e em relação às mulheres, eu acho que é uma questão de ética, porque eu sou uma professora que pesquisei muito a vida das mulheres na filosofia, o que os homens falavam das mulheres na filosofia, e depois eu fui percebendo ao longo da minha vida que o nosso mundo, que a nossa sociedade precisava também que a gente falasse sobre isso publicamente. Então, na época que nem se falava em feminismo no Brasil, há uns 20 anos atrás, a gente não tinha essa onda. Essa onda ela vem mais ou menos de 2015 para cá, e 16 para cá, depois do Me Too dos Estados Unidos, que tomou conta do mundo, né? Mas há muito tempo atrás, há 2, 3 décadas atrás, eu estava lá falando já de feminismo no meu território, né, e chamando atenção para o problema da falta de direitos e da violência que existe contra as mulheres na nossa cultura patriarcal. Professora, a senhora esteve recentemente, está chegando no Brasil, de um autoexílio. O que provocou isso e que lição a senhora tirou desse autoexílio? A lição que eu tirei é que eu amo o meu país e não posso viver sem ele. Então, eu vivi quase 5 anos fora do Brasil, sem poder voltar para cá, devido aos livros que eu publiquei, porque a primeira pessoa que me levou a sair do Brasil foi justamente aquele homem que estava sentado do lado do Salman Rushdie quando ele foi esfaqueado em 2022 em Nova York. Aquele senhor, o Henry Reese, em 2018, quando eu estava sendo muito atacada e perseguida pela extrema-direita, pelos fascistas aí pelo Brasil afora, invadiam os lançamentos de livros, faziam muita violência mesmo, né? Muita ameaça. E aí aquele senhor me chamou para sair do Brasil para uma instituição que protege escritores perseguidos. E eu, no final do ano, depois de tudo que a gente passou em 2018, eu já tinha sido candidata, o Bolsonaro já tinha vencido o segundo turno. Exato. Eu já tinha passado por uma situação no Paraná de ameaça de massacre dos meus leitores, inclusive, e isso em novembro, entre os dois turnos. Então, são histórias horríveis que eu conto em livros, que eu sigo contando, porque são inesgotáveis essas histórias, infelizmente.
E aí eu saio e sou convidada logo na sequência, alguns meses depois, para ir para a França, para uma instituição que era uma universidade na qual eu dei aula por alguns anos. Mas eu queria voltar para o Brasil. Eu acho que o Brasil é o futuro mesmo, sabe? E por isso que ele é tão disputado também. E ele é o futuro porque o nosso país ele está no centro de uma disputa que envolve o clima, que envolve o meio ambiente, que envolve as transformações, enfim, mais cruciais e limítrofes para a sobrevivência da espécie humana. E então nós estamos numa situação geográfica, geopolítica e histórica também muito estratégica. E eu queria muito voltar para cá porque eu prefiro viver na minha língua, prefiro conviver com o meu Mas povo. você se sente mais seguro agora? E agora eu participo de um programa de proteção a defensores de direitos humanos. O Brasil é um dos países que mais mata defensores, mas eu resolvi vir para cá porque também era uma questão muito pessoal, assim, eu queria ficar no meu território, com a minha gente, com o povo que eu me entendo, e ao mesmo tempo, obviamente, participar das lutas políticas, no caso, a luta que eu chamo de ecossocial feminista, que é a luta das mulheres. Uma luta para a qual eu acredito e espero realmente dar a minha colaboração dentro, evidentemente todos nós fazemos isso, né, sempre dentro dos nossos limites. Mas é isso, e além disso, eu tenho trabalhado muito há anos, né? O Wellington sabe bem disso, com literatura, eu escrevo os meus livros, São quantos são livros? ensaios. São quantos livros? Você sabe que eu não contei, mas são vários. Eu sei que romances eu escrevi 7, um livro de contos, e tem talvez uns 15 ou 20 Eu listei ensaios. aqui alguns aqui, como conversar com um fascista, né? Reflexos sobre o cotidiano autoritário do autoritarismo brasileiro. Esse aí foi muito perseguido já por aquele... Lembra de um sujeito chamado Olavo de Carvalho? E Pois é. Esse aí, eu não vou nem falar aqui, Não, não vou nem falar o que ele disse no meu livro, mas, enfim, eu passei a ser perseguida de uma maneira muito ostensiva e virulenta a partir da publicação desse livro. Claro que depois escrevi vários outros e sigo escrevendo e continuarei escrevendo, mas é importante que a gente também siga firme na luta com as companheiras e os companheiros e lendo e seguindo em frente, né? Porque os inimigos também querem que a gente caia. tem outro também que eu anotei aqui, professor. Ou não? Participe, pergunte. Não, eu quero perguntar. Pode eu falar, quero fica à vontade. Ô, Márcia, ontem nós presenciamos uma cena triste no Senado Federal, não é? Em relação à nossa ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, né? Como é que você viu a agressão sofrida pela Marina? Pois é, também é um assunto nosso, né? Um assunto seríssimo que eu acho que tomou o Brasil hoje, a indignação tomou as brasileiras e os brasileiros. A Marina é uma pessoa muito importante no Brasil, independentemente de concordarmos ou não com ela o tempo todo. Não, isso não é a questão num país, numa democracia consistente, nós vamos escutar as opiniões e as posições e manteremos o decoro como cidadãos e, mais ainda, esperamos um decoro dos políticos. Né? O que a extrema-direita faz no Brasil é corromper e conspurcar, inclusive, a nossa civilidade. Né? Então, aquele clima de guerra, briga, grosseria, brutalidade, isso tudo se torna para esses grupos estratégia política daquilo que eu chamo nos meus livros de psicopoder, como que você pode usar estratégias discursivas, psíquicas, para abalar o outro de tal maneira que ele se torne frágil e possa perder num debate e se colocar numa posição vexaminosa perante o público. Então, é um momento que ensina muito para nós. Ensina sobre o machismo estrutural, institucional, sobre também essas táticas políticas da extrema-direita, que são sobrecarregadas de machismo. Eu escrevi um livro chamado Como Derrotar o Turbotecnomacho Nazifascismo. Você até ia falar sobre isso agora, anotei. Você viu? Essa definição aí porque eu queria colocar que o machismo faz parte disso. Então, ontem essa estratégia foi usada contra a Marina Silva. claramente, né? E ostensivamente, aquela coisa muito, muito grosseira mesmo. Era uma armação. Uma armação, e eles queriam humilhá-la e colocá-la numa posição em que ela parecesse uma imbecil. E ela percebeu o jogo, é uma mulher que tem uma história e que tem uma experiência política e que está falando sério há muito tempo.
E ela se posicionou, inclusive percebendo uma estratégia que precisava ficar oculta, mas que apareceu, que é a estratégia da misoginia. Então, abalá-la no lugar de mulher. Aquele senador que a perseguiu já há um tempo atrás, dizendo que queria enforcá-la, esse sujeito voltou a usar essa estratégia, dizendo que respeitava a mulher, mas não a ministra, como se a ministra não fosse uma mulher, e fazendo esse jogo justamente para tentar esconder a misoginia. Mas foi aí que o imbecil apareceu e mostrou toda a misoginia dele. E aquele outro, do PL, que eu não lembro nem o nome, você veja... esse das quantas aí, dá uma raiva. Ele presidia a mesa, né? Dá muita raiva desse tipo de postura desses homens, porque eles a humilharam. Esse sujeito, inclusive, falou da educação dela. Essa é a educação da ministra Marina. E eles são da região onde viveu, nasceu e cresceu Marina, lá de Roraima e outro do Amazonas. Esse que quer enforcá-la é um sujeito que tem uma casa numa zona proibida ali na Amazônia, e ele aluga a casa dele por não sei que dinheiro também para turistas, enfim, são os sujeitos assim que são inescrupulosos e não têm vergonha do que fazem, e ontem eles usaram essa estratégia. E esse ainda falou para a ministra se colocar no seu lugar, então ele estava no nível de absurdo dos agressão. Absurdos. Todos extrapolaram, mas esse assim, digamos, como ele estava nessa posição de coordenar a mesa, ele foi além. E ela revidou e se protegeu. E isso, para mim, foi sintomático também, porque ali era uma mulher sozinha contra vários homens. Homens que a atacavam, e ao redor dela, em silêncio, havia vários homens. Eu chamei isso de coro misógino. O coro misógino. Uma mulher é atacada, e imagine, então, uma mulher que tem muito poder, uma das mulheres mais importantes, mais influentes do mundo atualmente, uma mulher que todo mundo quer saber o que ela pensa e o que ela vai fazer, e essa mulher é atacada por esses borra-botas. É interessante. Me parece que só teve um senador do PT, parece que Rogério Correia, o Rogério. que foi defendê-la e tal. O resto ficou calado, né? Então, pelo menos o Rogério a defendeu, que é a exceção que confirma a regra. Também tem isso, né? É importante a gente lembrar. Mas as mulheres passam isso na política toda hora. Isso se chama, entre nós hoje, de violência política de gênero. E ela é uma tecnologia política, uma estratégia. Não é do nada, não é um acaso, não é só um problema cultural. É um problema estratégico, programático, utilizado pelos homens para tirar uma mulher da cena e do jogo. E essa mulher ela é muito importante porque ela comanda a questão ambiental. Ela está numa posição disputada. Ela é uma figura que ruralistas e agentes do agronegócio tem como uma persona não grata. E esses sujeitos que estavam ali a atacá-la também são pessoas que, enfim, ou eles estão ali no meio do machismo, da misoginia, ou eles estão ali envolvidos com o agro e assim por diante. E olha que a Marina é uma pessoa muito republicana. Então, ela não é uma mulher de esquerda, ela é uma defensora do meio ambiente, ela é uma mulher, digamos, de um centro-esquerda, muito comedida, não é uma radical. De forma nenhuma. Então, e aí eles foram para cima dela, evidentemente também com, eu acho que xenofobia, que racismo, eu falo xenofobia também porque eu acho que existe um preconceito em relação às pessoas, isso é do Brasil, né? O preconceito do Sul contra o Norte, do Sudeste contra o Nordeste, e eu acho também que uma mulher que vem do lugar onde ela vem, da floresta, desse lugar semi-rural, né, ou muitas vezes rural, essas pessoas também sofrem preconceitos. Uma mulher que não é uma mulher urbana, não é uma perua, né, como a gente costuma dizer, usando uma expressão popular, uma mulher que não é uma dondoca, né, que não é uma mulher que vai ao shopping se vestir conforme, e não é uma loira, enfim, fantasiada, como aquela que apareceu ali no Senado, a tal Virgínia das Bets, né, uma mulher ali com o pé no crime e sendo incensada por certos senadores absolutamente inescrupulosos. Dá uma vergonha a política brasileira. Depois, isso é uma questão, né? Se os políticos não se colocarem numa posição de ser respeitados, como é que eles vão querer que as pessoas respeitem? Os políticos fazem o tempo inteiro as pessoas se lembrarem que elas são imbecis e otárias por terem votado nessas figuras lastimáveis. E as pessoas votam, né? O que é pior.
Brasil, Ô, Márcio. o Brasil devia se orgulhar de Marina, né? De mais marinas, Ora, de Márcia Tiburi, e não atacar essas pessoas, né? exatamente. O Brasil é As muito... mulheres já são minoritárias no Congresso. É, Se nós formos observar, é o pior Congresso já eleito no Brasil, né? eu Tanto digo, na Câmara quanto no Senado, é né? o maior, Mas congresso mais reacionário dos últimos, depois da democratização, nem antes não era tão reacionário quanto esse. Havia um debate político, né? Você vê aqueles caras, mesmo aqueles velhos, faziam um debate político acalorado, Tinha pelo menos decoro, né? decoro. O né? decoro E acabou. o Senado, que é a casa da serenidade, né? Do equilíbrio, Mas está né? cheio de Tá imbecil. entendendo? E aí a gente viu essa triste cena. Ô, Márcia, nós praticamente estamos encerrando aqui a sua participação. Qual é teu último livro? O teu O mais livro mais recente. recente, vou falar assim. Então. O livro mais recente é um livro que se chama O Mundo em Disputa, que foi publicado no ano passado, e o subtítulo dele é Design de Mundo e Distopia Naturalizada. Ali eu discuto o que significa o mundo, né? Um tema filosófico, as pessoas falam em mundo. Hoje, até para os nossos estudantes lá, eu mencionei rapidamente a questão dos mundos, né? Do mundo próprio. E nesse livro eu falo sobre como o capitalismo nos ofereceu um mundo horrível, como se ele fosse o melhor dos mundos. Então, para mim, o capitalismo e a cena e o teatro do capitalismo, ele é distópico. E aí, claro, eu vou explorando os conceitos de utopia, de distopia, dizendo que a gente precisa reinventar a utopia. Então, eu confio muito nisso, que a gente é capaz de ter imaginação política para inventar outros mundos possíveis, porque o capitalismo quis nos proibir justamente de ter imaginação e pensar em possibilidades. Nós estamos encerrando aqui, mas antes, Wellington, eu queria só uma pequena fala sobre o encontro que a senhora teve hoje com os alunos. Como é que foi isso? Foi legal? Então, o Wellington coordena um projeto muito bacana da SEDUC, que envolve preparar esses estudantes para que eles avancem no Enem e para que o Piauí continue no topo aí das paradas de sucesso da educação nacional. E então, para mim, é um orgulho ter vindo aqui conversar com eles sobre filosofia, sobre a importância da filosofia no Enem, que é uma prova importantíssima para esses jovens. Eles foram muito receptivos, interessados, fizeram perguntas muito inteligentes, me surpreenderam muito, assim, no sentido de que a gente espera que os jovens estejam preocupados com outros assuntos, e eles estavam lá falando a nossa língua. Então, eu fiquei muito feliz de ver, parabenizo o Wellington pelo projeto e agradeço muito também por ter tido essa oportunidade. Piauí está dando um show aí na educação, né? Exatamente. Está sendo referência. No IDEB, né? O Piauí hoje é o primeiro lugar no Nordeste, né? O quarto no Brasil, né? Em termos de aprovação no Enem, nós aprovamos mais de 8.000 alunos. Quanto à redação, acima de 900 pontos, o Piauí arrebentou. Lembrar que nós tínhamos em 2002, antes do governo do Wellington Dias, nós tínhamos apenas ensino médio em apenas 56 cidades do Piauí. No segundo ano, já tinha ensino médio nos 224 municípios. E hoje a meta é ensino de tempo integral nos 224 municípios. Para mim, a obra mais importante do governo Rafael Fontes. Universalizamos o ensino médio, o ensino superior e agora as escolas de tempo integral. Maravilhoso. Né? Bom, então aqui, eu queria agradecer demais aqui a participação da professora Márcia Tiburi aqui no nosso podcast. Wellington, muito obrigado a você também. Eu é que agradeço. Obrigada, gente. Até mais.